Bom dia, boa tarde, boa noite para você, jogador de pôquer. Esse é um mini curso de Sit and Goes com a ênfase nos Double or Nothing, o dobro ou nada, um tipo de Sit and Go bastante particular. E eu pretendo fazer 3 aulas com conteúdos teóricos e aqui vamos começar então a primeira dessas aulas, trazendo apenas alguns conceitos iniciais. Então, antes de tudo, falar um pouco sobre mim. Eu comecei a jogar doubles há pouco mais de um ano e provavelmente, acho que já no último trimestre do ano passado, eu decidi me especializar nessa modalidade. Então, aqui está o meu gráfico desse ano. Não coloquei um volume muito grande, mas tive um retorno interessante. Eu acredito que eu sou um dos melhores jogadores nessa modalidade, se bem que não há tantos assim, não é uma variante que é muito popular nos dias de hoje. Inclusive, alguns sites grandes como o PokerStars nem sequer oferecem esse tipo de torneio. Então, começando aqui falando de algumas características gerais nos doubles. Primeiramente, a estrutura de premiação e a estrutura de jogo, como é que ele funciona. Os doubles vão ter um número par de jogadores, tipicamente 6 ou 10. O 888 tem doubles com 8 jogadores, mas por outros motivos aí que vou falar mais adiante, não creio que no momento seja o melhor site para se jogar esse tipo de torneio. Então, a premiação é, como o título diz mesmo, o dobro ou nada. Então, ou você ganha 2 vezes a sua entrada ou perde tudo aquilo. É o que chamam de Flat Payout Structure, né? Em inglês seria uma estrutura de pagamento achatada ou linear. Não tem diferença entre o jogador que acabou com mais ficha, que acabou com menos ficha, o segundo colocado, enfim. Se você entrou na faixa de premiação, você vai ganhar a mesma quantidade de que todos os outros jogadores. Então, aqui vão alguns dos principais buy-ins que tem no PariPoker, que é o principal site, né, que oferece esse tipo de torneio. Então, temos o de 5,50 com $5,26 para a premiação e 24 centavos de dólar para o site. Temos os de $11, $22 e $55. Agora, curiosamente, essa parcela aqui do rake, a comissão que o site pega, ela não diminui conforme o buy-in vai aumentando, a entrada do torneio vai aumentando, que era o que seria de se esperar. Na verdade, os torneios de $11 têm uma estrutura de rake um pouquinho mais cara que os de 5,50, aí os de 22 já são melhores que os de 11, mas nem tanto, não tão melhores que os de 5,50, e os de 55 ainda são um pouquinho piores que os de 5,50 em relação ao percentual total. Mas é uma diferença muito pequena e esse valor aqui só vai fazer uma falta mesmo quando você jogar milhares ou talvez dezenas de milhares de torneios. Aí você vai sentir ali a diferença de alguns buy-ins. Uma moto passando, seguindo em frente. O ITM mínimo necessário para lucrar nesses torneios é algo em torno de 52,3%. Isso por conta do rake. Então, o que você fizer acima disso já vai ter aí um retorno positivo. E falando um pouquinho da variância, todo mundo diz que os doubles têm uma variância muito pequena. E realmente, acho que entre os Sit and Goes e talvez até torneios em geral, ele deve ser a modalidade que tem a menor variância. Mas eu não aconselho ninguém a se apegar nisso. Vou mostrar até aqui alguns gráficos e outros dados. Por exemplo, isso daqui foi algo recente, né? Tem alguns torneios que eu joguei desde o início de julho. E como vocês podem ver, nesses primeiros 250 torneios mais ou menos, eu consegui lucrar mais de $1.000. E ao longo dos próximos 1.500 torneios eu fiquei basicamente no 0 a 0, tá? E só depois aqui, nesses últimos 500, eu consegui um upswing bem interessante. Esse outro
um gráfico aqui, mostra, né, a parte do calendário, um filtro que tem no Poker Tracker, mostra quanto você ganhou ou perdeu em um determinado dia. E tá meio clarinho aqui também, mas mostra a quantidade de torneios que eu joguei nessa modalidade naquele dia. Então, comecei aqui com um upswing bem forte no início do mês, e aí tive 2 dias bem ruins, aí um dia mais ou menos, 2 dias muito bons, um dia péssimo, e assim vai. É uma pequena montanha russa. Então, aquele gráfico bonitinho ali que você vai ver sempre para cima, bem, tenha em mente que você vai precisar colocar alguns milhares de torneios para realmente ver aquela subidinha bem bonita. O retorno sobre investimento de jogadores bons, dependendo do buy-in que você joga, e também se vai ser o dom de 10 jogadores ou de 6 jogadores, como vai falar mais para frente, vai variar, mas se você coloca um volume grande, sobretudo nas entradas mais caras, ali de $22, $55, vai ser muito difícil conseguir um retorno superior a 5% do investimento. Um bom jogador vai ter por volta de 3, 4%. Talvez, se você for muito bom, vai conseguir 5 e alguma coisa. Nos limites mais baixos, sobretudo até 5,50, é muito fácil você conseguir um retorno bem grande, que pode chegar a até mais de 8%. Mas isso porque há muitos fichas ainda jogando naquele limite. E falando um pouquinho de volume, se você fosse dedicar a essa modalidade, eu diria que um ritmo bom inclui 2.000 torneios por mês, e um ritmo forte, 2.500 por mês. Eu já vi jogadores que jogam algo como 3.000 torneios por mês ou até mais. Só que aí vem aquela questão de estudo contra volume. O que eu notei nesses jogadores é que, pelo fato de eles passarem muito tempo jogando, eles não estudavam o jogo, e aí, consequentemente, o jogo deles não evoluía. Então eles ficavam estacionados, a habilidade deles não mudava com o tempo, e aí há sempre aquele problema, né? Você tem um pequeno leak ali, uma falha no seu jogo, e está jogando milhares de torneios por mês, vai perdendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e no final de contas dá uma diferença muito grande. Então, às vezes, eu não aconselho ninguém a chegar assim num ritmo tão intenso, a não ser talvez se já tiver alcançado de fato um grau de proficiência muito elevado no jogo. Com relação às análises estatísticas para tentar descobrir quanto é o seu retorno sobre investimento, ou talvez o seu retorno em uma determinada entrada, né, em um determinado buy-in, ou no retorno de 10, um torneio de 10 jogadores contra o torneio de 6, etc. Aconselho que você tenha milhares e milhares de torneios. Eu acho que 10.000 torneios totais de doubles é o mínimo assim que você vai ter para fazer esse tipo de análise. E eu acho que como um bom parâmetro para qualquer forma de poker seria você pegar o que joga num ritmo bom ao longo de, digamos, 10 meses. Então, num cash game, por exemplo, um jogador que está no ritmo bom joga cerca de 100.000 mãos por mês, e aí ele vai precisar de 1 milhão de mãos para ter uma ideia em relação a quanto é o seu BB100 e coisas do tipo. Então, no double é mais ou menos a mesma coisa. Acho que se tivesse 20.000 doubles, você já poderia sim começar a falar desse tipo de generalidade, né, quanto ao seu ROI e coisas do tipo. Alguns softwares que são indicados para quem quiser se aprofundar, bem, eu creio que seja fundamental ter uma HUD, como o Hold'em Manager ou Poker Tracker, para manter o seu histórico de mãos ali bem detalhado, que vai ajudar muito na hora de você estudar as mãos, e também para saber, né, se você exatamente quanto você está ganhando, quanto está perdendo, e ter assim uma contabilidade, digamos, mais precisa. E também um software como o ICMize ou Sit and Go Wizard vai ser muito importante se você quiser se aprofundar mesmo nesse tipo de torneio. Não digo que ele seja necessário, porque, como vamos ver na próxima aula, há uma forma de você alcançar um bom nível sem ter um desses softwares.
mas se você quiser realmente dar o próximo passo, eu certamente aconselho a ter. E são basicamente esses dois, tem um bom HUD e um bom software de análise. Talvez alguma coisa como um Table Ninja, né? Aqueles que ajudam a fazer multitable, pode ser que venham a ser útil também. Mas esses dois são os mais importantes e eu diria que o HUD é que é o essencial. Falando um pouco agora das diferenças entre doubles de 10 jogadores e doubles de 6 jogadores. Primeiramente, o retorno sobre investimento nos doubles de 10 jogadores vai ser muito mais alto. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho para mostrar aquele gráfico meu. Então, como vocês podem ver aqui, o double de 10 jogadores, eu fiz ITM em 57,21% em quase 3 mil torneios. E deu um retorno sobre investimento de quase 9%. E nos doubles de 6 jogadores, apesar de ter jogado mais de 7 mil, o ITM foi de apenas 54,28% com retorno de 3,14%. Então tem uma diferença aqui de quase 3 pontos percentuais. E é uma das coisas que acontece nesse tipo de torneio. O double de 10 jogadores ele tende a ser muito mais fácil. E por que é mais fácil? Bem, primeiramente por conta dos fiches. Porque imagine só, se tem 4 regulares que jogam aquele torneio, né? Incluindo você, assumindo que você também seja um, e aí esses regulares estão colocando muito volume. Então o que vai acontecer? Você vai abrir uma mesa de 6 jogadores, provavelmente pode ter ali 2, 3 ou até mesmo os 4 desses regulares que estão jogando naquele momento e o resto de fiche. Se esses regulares também estão jogando os torneios de 10, o que vai acontecer é que pode ser que os 4 regs estejam naquela mesa de 10, mas em compensação vão ter 6 fichas ou 6 jogadores recreativos na mesa. Então isso faz com que os jogos sejam muito mais fáceis e muito mais lucrativos também. O problema é que eles demoram mais a encher e eles também são mais demorados. É a questão do tempo. Acho que um double de 6 jogadores pode levar ali uns 40 minutos. Claro que vai ter casos extremos, né? De alguns que acabam em 10 minutos ou menos. Ocasionalmente você vai ver um que acaba no segundo ou terceiro nível. E outros que chegam a mais de 50 minutos. Mas um double de 10 jogadores ele tende a ser mais demorado e ocasionalmente você vê o double que passa de 1 hora de duração, né, do torneio. Não é muito comum não, mas acontece. Então, o número de mãos por torneio num double de 10 jogadores é aproximadamente 50, claro que isso é uma aproximação, assim, pode acontecer de ter 35, de ter 70, enfim. E o double de 6, eu coloquei aqui 80, mas nem sempre ele chega a isso tudo não. Às vezes tem ali uns 70, umas 70 mãos ou algo por ali assim, nessa casa, na média. Então, você olha assim, realmente a impressão seria de que o double de 6 jogadores seria mais lucrativo, porque é mais difícil jogar, também no sentido de que as decisões são mais complicadas, num double de 6 que você se envolve mais situações marginais, e você tem mais mãos por torneio. Aí junta uma coisa com a outra e diz, poxa, o double de 6 tem mais espaço para a habilidade, e realmente esse é o caso, mas o ITM dele continua sendo muito baixo em relação ao double de 10 jogadores. E por último aqui vamos falar de um conceito que é o mais importante dessa primeira aula e que todos os jogadores de Sit and Goes no geral devem ter uma noção disso daqui, e até mesmo alguns MTTs, embora quanto maior o torneio, menor vai ser o impacto desse conceito, a não ser talvez quando você já esteja chegando num estágio bastante avançado ali perto da mesa final ou talvez a mesa semifinal, que eu coloquei como um PCP ou PCIP. Eu meio que criei essas siglas, então não tenho ainda alguma coisa que seja definitiva nem nada, mas aqui são as siglas em inglês, e em português seria o percentual de pote para o total de fichas em jogo, ou seja, seria, né, pot to chips in play percentage. É meio que o SPR, né?
não exatamente como o SPR, mas a sigla é inspirada naquele Stacked Pot Ratio. E o que isso significa? Bem, vamos lá, eu coloquei aqui algumas comparações. Então, primeiramente, estamos falando de Sit and Goes cujo stack inicial é de 1.500 fichas. Então, num Sit and Go de 6 jogadores, um 6 max, que os blinds sejam 15, 30 e o ante 3, eu creio que a estrutura do Party Poker seja essa. Eu não lembro se começa com 10, 20, mas eu acho que é essa daqui. Seria o primeiro nível, no caso, de um torneio no Party Poker. Um Sit and Go comum, né, turbo. Então, o total de fichas em jogo, 9.000, ou seja, 1.500 fichas por jogador, sendo 6, dá 9.000. E o pote inicial são 45 de blinds, mais 18 dos antes, temos então 63. E aí quando você divide 63 por 9.000, acha esse valor de 0,7%. O que isso significa? É que aquele pote inicial, no primeiro nível do torneio, tem 0,7% do total de fichas em jogo. Então 63 é 0,7% dos 9.000. Agora, se você comparar com um Sit and Go de 9 jogadores, o total de fichas em jogo vai ser de 13.500, mas o pote inicial vai ser de 72 fichas e vai dar um PCP de aproximadamente 0,53%. E o que é que isso significa? Bem, quando eu estava começando a jogar Sit and Goes e decidi me aprofundar mais nessa modalidade, eu pensava o seguinte: bem, se eu estou no botão, num Sit and Go de 6 jogadores, e o pote está 63, tem 63 fichas, eu tenho algum incentivo para abrir o pote com mãos marginais para tentar roubar esse pote. Agora, num double ou num Sit and Go de 9 jogadores, já que o pote tem 72 fichas, o meu incentivo é maior, porque há mais fichas em jogo. Então eu devo jogar mais luz quando chegar nas posições finais num Sit and Go de 9 jogadores em relação ao de 6. Só que, na verdade, o contrário é que é verdadeiro. Você deve jogar mais agressivo num Sit and Go de 6 jogadores em relação ao de 9. E não é porque os blinds estão passando mais frequentemente por você, embora isso também seja parte da coisa. Mas é também esse valor aqui, o percentual de fichas no pote para o total de fichas no torneio. Então esse percentual aqui é maior num torneio de 6 jogadores do que num de 9. E aí por isso você vai ter que jogar de forma mais agressiva. Então se continuasse seguindo, aplicando esse mesmo pensamento ao Sit and Go de 18 jogadores, aquele que tem bastante no PokerStars, o pote inicial ali seria de cerca de 0,26%, né, do total de fichas em jogo. Então isso significa que nesses torneios Sit and Go você tem, eu diria, um desincentivo, né? Você não tem o incentivo de jogar tão loose nos estágios iniciais. Você pode jogar assim de forma bastante tight, porque ganhar aqueles potes no início do torneio não vai fazer muita diferença. Então, por exemplo, num Sit and Go de 180 jogadores, você foldar um par de 6 no hijack, se rodou em gap para você, ou seja, ninguém entrou no pote antes, não é nenhum desastre. Isso estou falando no primeiro nível, né, do torneio. Não é nenhum desastre, porque ganhar aquele pote não vai ter um grande impacto ali no resultado do seu torneio no longo prazo. Passando agora para doubles, a primeira coisa que você nota é que os doubles do Party Poker no primeiro estágio, eles não têm antes, certo? Então isso significa que o pote acaba sendo bem menor. Se você comparar um double de 6 com um Sit and Go regular de 6 jogadores, vai ver que são menores e consequentemente o PCP acaba também sendo menor, de 0,5%. No caso de um double de 10 jogadores, temos um PCP ainda menor, de 0,3%. E aí, por conta disso, nesse torneio aqui de 10 jogadores, vai ser muito comum você foldar Ace Dama nas posições iniciais. Você pode foldar Ace Rei também do UTG sem problemas, porque não é uma mão que normalmente vai lhe dar muitas fichas
se você jogar ali. Normalmente você vai ganhar um pote pequeno, ou talvez você perca um pote pequeno, mas é aquela história, né? Especialmente no Double, que isso vai ser verdadeiro, que ganhar fichas, aliás, perder fichas é muito pior do que ganhar fichas. Ou seja, se você começou com 1.500, você perdeu 200 fichas, a sua equidade no torneio vai cair bem mais do que se você tivesse ganho 200 fichas. Deixa eu reformular isso daqui. Se você cair para 1.300 fichas, você vai perder a equidade, digamos, 10% da sua equidade. Mas se você ganhar aquelas 200 fichas, você não ganha 10%, você ganha talvez 8%, 7%. Estou chutando aqui os números, tá? Mas só para ilustrar que é mais importante você manter o seu stack inicial, sobretudo nesses estágios iniciais, que não vale muito a pena você se envolver nas mãos. Bem, esse daqui é o fim da primeira aula, e nos próximos dias eu vou colocar a segunda aula, e essa segunda aula vai ter alguns conceitos que eu digo que são realmente muito importantes para qualquer jogador de torneio vai se beneficiar em aprender os conceitos que vão estar na próxima aula. Então é isso, espero que tenham gostado. Podem curtir aqui o vídeo, ou descurtir, xingar, elogiar, fazer o que for, e até a próxima.